Ok? Tá, bom, gente, então, estamos chegando ao pré. A gente pode interpretar isso de várias formas. A gente desenvolvendo e aprimorando a leitura e a compreensão, ou a gente também pode ler, o que ajuda bastante, interpretar como o desenvolvimento histórico como realmente aconteceu. Então, né, a gente sabe que para se desenvolver a relação mercadoria nas várias sociedades que tiveram mercadoria, em primeiro momento, a humanidade tem que estar produzindo valores de uso. Isso não quer dizer que, ao produzir valor, o desenvolvimento dos valores de uso leva ao desenvolvimento da mercadoria. Não, nós já fizemos uma chamada aqui, Rafael. Pode ficar tranquilo, obrigado por lembrar. Não quer dizer. Então, desenvolvimento do valor de uso não necessariamente dá origem à mercadoria, mas não poderiam haver mercadorias se não houvesse, primeiro, produção de valores de uso. Tá, ok. Mas a gente está observando o tempo todo que o Marx vem nos apresentando a mercadoria como uma relação social de troca de valores de uso que é cheia de contradições. E essas contradições precisam historicamente ser resolvidas. E a resolução delas dá origem a novas contradições. Então, a gente pode ver nitidamente o método sendo apresentado muito fortemente nessa primeira sessão do grupo do livro 1. Talvez seja, inclusive, um dos melhores textos do método, que seja a primeira sessão do livro 1 do Capital. Tá, então o que a gente vê? Podemos pensar historicamente isso. Sociedades produzindo mercadorias, trocando com outras sociedades. Tinham outras formas de acessar esses valores de uso? Tinham a conquista, a guerra, também são formas de acessar valores de uso. A troca pressupõe a inexistência da guerra, seja por um equilíbrio de força, seja pelo sedentarismo, né? Cada civilização presa, já fixada numa determinada região, enfim. Mas é uma forma de acessar valores de uso distintos de um povo se relacionando com o outro. O que ocorre é que essa troca, conforme ela vai deixando de ser puramente natural ou esporádica, como Marx diz, ela vai se tornando habitual, os diversos produtores de mercadorias, a gente pode pensar numa pessoa, pode pensar num grupo de pessoas, pode pensar, por exemplo, numa sociedade em específico. Tanto faz, indiferente. Eles trocam equivalentes. Essa troca de equivalentes, a gente só sabe o valor quando a gente observa o valor de troca. Então, para marcar, a gente não esquecer que a gente já tem. É isso aqui que está no conteúdo. Essa é a substância da troca. Mas como a gente vai saber tempo de trabalho humano abstrato? A gente só sabe quando ele se manifesta concretamente em produtos de trabalho. A gente marca uma hora só para destacar. A substância é a unidade medida e a magnitude, ou seja, o quanto de hora que tem que ser equivalente. Mas, objetivamente, é na manifestação do valor de troca que a gente descobre que as mercadorias têm valor. Conforme as trocas vão se tornando mais habituais, mais mercadorias entram em cena. Ou seja, um mercado se constitui. Você pode pensar em vários mercados. Os mercados dos lombardos com os venezianos. Quem nasce em Veneza? Então, pode ser. Ou então do Egito com a Índia. Foi um mercado muito bem desenvolvido. Né? A gente encontra moedas indianas de 2.500 anos no Egito, até hoje. Então, foi um mercado altamente desenvolvido, apesar da enorme distância. Que eram duas sociedades muito desenvolvidas também. Tá, conforme elas vão se desenvolvendo, pode pensar muito bem. A gente observa que, do ponto de vista de cada produtor, a sua mercadoria pode ser comparada por várias outras. Então, as formas como se apresenta o valor. Como que o valor se apresenta? Olha a forma do valor, de troca. São múltiplos.
Então, sim, um apagador pode ser comparado a duas canetas, mas ele também pode ser comparado a níquel de mate, a extrema de ouro, e a qualquer outra mercadoria, todas aquelas que estão disponíveis neste mercado. Então, o mercado de 2.500 anos atrás, do Egito para a Índia, podia trocar cevada por ônibus espacial? Não, não podia, porque isso não era produzido. Mas por tudo que era produzido, podia ser comparado. Porque todas as mercadorias são intercambiáveis entre si. Então, quando a gente descobre a substância do valor, a segunda pergunta que fica é a magnitude do valor. Ou seja, qual a proporção de um para outro. Durante muitos milhares de anos, a humanidade ficou se perguntando e batendo cabeça na quantidade sem conseguir chegar na substância. Isso só vai se desenvolver efetivamente a partir do capitalismo mercantilista, onde os mercadorias já têm um mercado global, efetivamente. A questão é, conforme as trocas mercadológicas se desenvolvem, começa a ter o que o Marx chama de um quiprocó. Tem um grande problema. Por quê? Se eu, produtor de apagador, quiser a mercadoria ouro, não interessa para quê, não importa, o valor de uso é múltiplo, e varia realmente de pessoa para pessoa, eu preciso convencer Pedro, produtor de ouro, a querer apagadores. E talvez ele não queira. E aí tem um problema. Eu posso fazer o quê? Bom, Pedro, o que tu quer? Ah, o Pedro gosta de erva mate. É um cara que sabe das coisas. Vocês viram que tem uma tensão aqui, né? O erva mate é bem nítido. Então, o que eu gosto? Então, para eu conseguir ouro, eu teria que conseguir erva mate. Aí eu vou lá no produtor de erva mate, que para ele não tem valor de uso, só tem valor de troca, e tenta oferecer apagadores, mas ele não quer. O que é que o produtor de erva mate quer? Caneta. Vocês percebem que isso é impraticável? Quando se desenvolve as trocas mercadológicas e entre sociedades, a troca só pode se generalizar se cada um dos produtores aceitar a mercadoria um do outro. E isso é muito difícil de acontecer. Um exemplo que a gente gosta de dar é pensemos no Elon Musk. Entre as várias coisas das quais ele é dono, portanto, é o produtor formal, é lá o ônibus espacial. Ele pode trocar o ônibus espacial por uma média com leite? Pode, é isso que ele faz. Todos os dias, considerando que ele tomou café da manhã de uma média com leite. Provavelmente não, lagosta e champanhe. Mas vamos pensar nos nossos termos, uma média com leite. Como é que o Elon Musk pode ir numa padaria e comprar uma média com leite? Ele dá uns parafusos de ônibus espacial? Ele precisa que o produtor de pães da padaria aceite quantos pães ele vai oferecer em troca de um ônibus espacial? É impraticável. A troca de mercadorias é impraticável nessa troca direta de mercadoria por mercadoria, que a gente pode chamar de escambo, que é a primeira forma da relação social-mercadoria, ela é impraticável, conforme vai se desenvolvendo. E aí que é uma contradição. Qualquer sociedade mercantil tem dificuldades conforme a mercadoria cresce em importância. Como solucionar esse problema? E aí não é questão de como, na realidade, a humanidade fez. Ninguém se reuniu, fez lá o congresso dos produtores mercadológicos. Vamos pensar. Não, isso não vai acontecer. Na prática, isso acontece. Então, faz a troca mercadológica por entendendo a importância. As sociedades que constituíam cada um dos mercados no seu tempo deslocaram naturalmente, ou seja, de uma forma espontânea, não de natureza, uma mercadoria como equivalente universal. Então, a partir daqui, a gente não compara mais uma mercadoria com outra, mas uma mercadoria com uma outra mercadoria que é aceita por todo mundo. Por que ela é aceita? Ela é mais bonita? Ela é mais legal? Ela é mais útil? Não, porque ela era aceita. A verdade é essa. Então, eu, que sou produtor de canetas, tenho dificuldades de acessar a mercadoria ouro. Mas eu sei que todo mundo aceita a mercadoria pagador. Então, o que eu faço? Eu troco a mercadoria para pagadores. Então, a partir daqui, a gente tem um equivalente universal. E ele tem várias funções.
A primeira delas é o que o Marx chama de medida de valor. Então, a partir daqui, o valor que aparecia expresso em cada uma das mercadorias passa a ser expresso numa única só. Eu posso medir. Agora eu tenho um nome para o valor. Eu posso medir qualquer mercadoria a partir desse equivalente. Então eu sei que cada caneta equivale a meio apagador. Eu sei que 50 gramas de ouro equivale a 5 apagadores. Isso lembra alguma coisa? Lembra o quê? Dinheiro, preço. É isso. Eu posso dizer assim, essa garrafa custa R$5. Na COP custa 25. Todo mundo sabe que isso é um absurdo de caro. E é exatamente isso que está acontecendo agora. A gente sabe que R$25 por uma garrafa de água é um absurdo. Porque agora o valor tem nome. Então, a medida de valor hoje se manifesta como forma preço. Então, a partir de agora, o valor tem nome. Esse nome é a origem do preço. Mas, acima de tudo, isso resolve a contradição das sociedades mercantis quando passam a ter muitas mercadorias intercambiáveis. Então, a gente vai observar em diversas sociedades, em diversas regiões, em diversos momentos diferentes do tempo, desenvolveram uma mercadoria equivalente universal. Desenvolveram o dinheiro. Exemplos são vários. A Marx dá vários exemplos. Então, hoje a gente pensa em dinheiro, dólar, real, seja lá o que for, até os anos 70, tudo era reduzido ao ouro, mas já foi boi, já foi cerveja, já foi sal, já foi semente de cacau. Exemplo é o que não falta. Era aquilo que era aceito pelas diversas sociedades que compunham cada um dos mercados. Então, esse é o primeiro movimento. Conforme as mercadorias se tornam importantes nas diversas sociedades, se desenvolve espontaneamente o desenvolvimento de uma mercadoria equivalente universal. A partir de agora, o valor tem nome. E essa mercadoria, ela vai assumir outras funções. Como, por exemplo, ela permite uma circulação de mercadorias. Porque agora eu não preciso mais convencer cada um dos produtores a aceitar a minha mercadoria. Nem tampouco eu tenho que trocar a mercadoria por várias mercadorias para poder trocar com vários. Isso é impraticável. Então, esse é o desenvolvimento espontâneo que ocorreu em diversas sociedades. Aqui nas Américas, a gente já teve uma equivalência. De cacau, concha, nossa, a gente já viu alguns exemplos bem interessantes. Cerveja, cevada já foi equivalente universal no norte da África, boi já foi equivalente universal, sal, enfim, exemplos é o que não falta. Cada sociedade, cada mercado desenvolveu um. E aí variava no tempo e no espaço, pela importância, pela utilidade, pela facilidade de transporte. Então, por exemplo, o boi é muito difícil de ser um equivalente universal, é difícil de fracionar. E porque o boi vai ganhando valor e depois perdendo valor. Agora, o sal não. O sal é facilmente fracionável, só que o sal não pode molhar. Então, tem muitos problemas. Historicamente, a gente sabe que a partir, principalmente... Não, antes mesmo do mercantilismo. O mercantilismo expande essa tendência. Mas também, há mais de 2.500 anos atrás, já eram usados os metais preciosos e semipreciosos, justamente porque eles contêm muito valor, porque demanda muito trabalho para produzir ouro, prata, cobre, por aí vai. Então, ele é possível ser fracionado em pequenas porções. Então, isso é extremamente importante. Mas aí, o que a gente observa é que, nesse processo, a gente vê uma passagem que o Marx chama de metamorfose, e aí isso é uma escolha bem inteligente de falar, metamorfose no sentido de mudar a forma. Muda a forma, mas não muda o conteúdo. O vampiro, quando se metamorfoseia em morcego, ainda é a mesma pessoa. Às vezes na forma morcego, às vezes na forma vampiro. A metamorfose, muda a forma, mas o conteúdo se mantém o mesmo. Antes do desenvolvimento da mercadoria equivalente universal, ou seja, um escândalo, uma troca de mercadorias diretas, a metamorfose que nós tínhamos era a metamorfose do valor de uso. Então, eu ia ao mercado com o apagador, trocava por 2 canetas.
É um processo de entregar ao pagador e receber 2 canetas. O que ocorre? Mudou a forma, tem valores de uso distintos. Mas o conteúdo é o mesmo. 1 hora de valor. Só mudou a forma. E é isso que as mercadorias fazem. As mercadorias são o valor se manifestando de 2 formas distintas. Ainda é o mesmo valor. Só mudou a forma. Porque antes ele estava encapsulado no pagador, agora está encapsulado em canetas. Quando a gente desenvolve, a gente, de comunidade, desenvolve a mercadoria equivalente universal, a troca de mercadorias passa a ser mediada por essa mercadoria equivalente universal. Então, a primeira função do dinheiro, que é ser medida de valor, é também um desenvolvimento, uma possibilidade de o dinheiro ser um meio de circulação. Porque agora eu não preciso mais convencer o produtor de ouro a trocar por pagadores. Ele não precisa querer pagadores. Ele precisa querer o equivalente universal. É só isso. E por que ele vai querer o equivalente universal? Porque ele pode trocar por qualquer outra mercadoria, porque todo mundo aceita. Então, a troca de mercadorias ela passa a ser mediada. É uma função dessa relação social agora nova, que é o dinheiro, no primeiro momento, dar uma medida de valor, dar um nome para o valor, que é o preço, e no segundo momento, permitir a troca generalizada de mercadorias. Então, ele é um meio de circulação, porque a circulação que antes era direta, agora é mediada, o elemento do meio. E que permite, portanto, desenvolver essa sociedade mercantil. Pode passar, Bedelino? Agora, se permite, você colocou generalizado, antes disso. A primeira função que ele dá é a medida de valor. Isso. Ele dá um nome agora. Agora o valor finalmente tem nome. Antes era tinha que comparar, né, desesperadamente a mercadoria por todas as outras. Agora comparo por uma só. Agora tem um nome. Eu sei que, uma casa vale 50 moedas de ouro, um boi vale 2. Consigo medir. Agora a proporção está dada. E eu permito que o produtor de ônibus espacial consiga comprar um pãozinho com leite todo dia. Ele tem uma proporção enorme de valor toda vez que ele vende um ônibus espacial, que ele pode fracionar. Então, ele pode comprar tanto a médiazinha com leite, como comprar, se puder comprar um cometa, ele compra. E não duvidemos que isso um dia seja possível. E caminhamos a passos largos para isso. Certo. Então, aqui surgiu uma relação nova. Tínhamos a relação social mercadoria, agora temos a relação social dinheiro. Que, num primeiro momento, é justamente esse meio de circulação. Só que, o que ocorre? Ocorre um outro elemento importante. Porque, assim, antes do desenvolvimento do dinheiro, a troca direta de mercadorias, o que eu podia acessar era o equivalente ao que eu produzi. Então, digamos, cada um de nós é produtor de uma coisa. Eu de apagadores, Matheus de canetas, o Pedro de erva mate, a Flávia de ouro, por aí. Então, cada um de nós põe todo dia 1 hora de valor. E a gente só troca o que for possível, uma troca intercambiável. Então, a soma desses valores é o que permite a troca de mercadorias. Com o dinheiro, eu não preciso da soma total dessa riqueza para circular. Calma, isso parece muito louco, mas é bem simples. Talvez os elementos mais simples. Eu posso, com uma única peça, digamos, de ouro, nossa equivalente universal, aqui, por exemplo, é ouro. Então, com uma moeda de ouro, posso comprar 500 gramas de arranhado do Pedro. Pedro, com essa mesma moeda, vai lá no sol e compra, o que o sol produz? Café, para o Matheus ficar feliz. E troca por 1 quilo de café. Só com essa mesma moeda, vai lá e troca pelas canetas do Matheus. Então, uma única moeda permite a circulação de mercadorias. Então, não é necessário duplicar o valor da sociedade em dinheiro, dependendo de quantas vezes circula esse equivalente universal. Isso que o Marx chama de curso do dinheiro.
Mas, mais importante do que isso, é que nesse processo inteiro, a gente tem a separação da troca direta. Então, no primeiro momento, o dinheiro ocupa essa função de ser um meio de circulação, e ele permite separar a circulação em dois momentos distintos, em compra e venda. Como? Na verdade, ele se manifesta, os dois sempre se manifestam juntos. Quando eu sou comprador, o Pedro é vendedor. O Pedro, com essa mesma moeda, depois vai trocar de posição. Então, existe um momento de separação. A troca já não é mais uma troca direta. Qual é uma das maiores críticas conservadoras que o Marx sofre? Eu sei que eu fiz esse curso, né? Vai ficar gravado, eu vou me expor. Fiz o curso do Capital com Olavo de Carvalho. Fiz só para ver, obviamente. E ele começa dizendo assim, tem que ler mesmo. Eu li, quando vocês lerem, vocês vão ver, era um bom cientista. Mas é um absurdo. Esse homem não fala de consumidor. O idiota não passou do capítulo 1. Esse é o momento da compra da venda. Marx explicou isso. Desculpa, né? Eu pedi desculpa para o falecido. Ele não é tão idiota, ele só não passou da sessão. É na primeira edição era capítulo 1, é verdade. Aqui está a compra e venda. Porque na troca de mercadorias ela é uma troca. Todo comprador é um vendedor. Só que essa separação tem uma característica bem interessante. Que é o quê? É só a partir desse processo de separação da troca, que era direta e agora é imediata, em dois momentos distintos, agora é possível a cada produtor de mercadorias, a gente pode pensar em indivíduos, em grupos ou em sociedades inteiras, acumular riqueza. Porque lembremos uma característica muito importante que o Matheus sacou muitas vezes. A troca de mercadorias, o produtor está negando o valor de uso. Nós produzimos canetas. A gente produz caneta para outras pessoas. A gente não vai usar essas canetas. Cada caneta tem um X de trabalho humano socialmente necessário e contido, portanto, tem um valor. Então, por que a gente vai trocar se ele já tem valor? Se cada caneta tem meia hora, a gente produz 10 canetas por dia. A gente tem 5 horas de trabalho humano por dia produzindo, estamos ricos. Temos várias canetas. Mas não, a gente não quer canetas. A gente quer trocar canetas. Quando surge mercadoria equivalente universal e separa a venda da compra, nós temos uma mercadoria que nos permite comprar qualquer coisa. Qualquer um. Então, a gente pode guardar. Dei o exemplo do Elon Musk vendendo um ônibus espacial e comprando uma média com leite todas as manhãs na Quinta Avenida. Que deve ser caro, né? Na Quinta Avenida. Mas como todas as mercadorias são intercambiáveis, por que o dono da padaria não pode comprar um ônibus espacial? Basta ele vender o equivalente em pão do médio com leite todos os dias. Ele pode, nesse processo de venda, acumular dinheiro. Isso mais é chamado de entesouramento. E a origem do tesouro. Poderiam existir piratas. Já existiram em vários momentos da história humana. Até hoje existem. E o mais clássico é justamente no mercantilismo, com o desenvolvimento do mercado mundial. Enfim. Antes do dinheiro, quem é o pirata? Senão alguém que rouba a mercadoria equivalente universal. Aí esconde é aquele clássico, né? Isso de fato aconteceu. Escondia, guardava, enterrava, fazia uma pinha. Isso tudo a gente fantasia, mas isso tudo também tem uma base muito concreta, muito real. Tinha piratas oficiais do Estado, que eram os corsários. Por quê? Porque agora é possível guardar valor. Pode ser o equivalente universal maçãs ou bananas? Porque pode, formalmente pode. Mas a banana e a maçã estragam muito rápido. O ouro não. Até hoje tem gente procurando tesouro no Atlântico. De vez em quando encontra, inclusive.
Se o equivalente universal em 1500, 1600 fosse maçã, ninguém teria procurado esses tesouros. Agora, sendo ouro, não. Então, agora o valor pode ser guardado e pode ser acumulado. Se pode ser acumulado, o termo que o Marx usa é entesourado, abre-se uma segunda possibilidade nova. Porque se eu posso guardar, eu também posso dever. Por quê? Porque se eu posso guardar no futuro para pagar uma dívida presente. Então, o dinheiro surge como meio de pagamento, que dá nome para o valor, que permite a troca generalizada de mercadorias, que permite a separação da troca direta em dois momentos, de compra e venda. Permite o acúmulo de valor, agora num corpo real, concreto, intercambiável por tudo, né? Como diz o Fernando Pessoa, o dinheiro é belo porque o dinheiro é liberdade. Não, deixa de ser errado, mas o pessoa foi pobre a vida inteira. As pessoas sempre falam daquilo que lhes faz falta, né? Mas ele também agora assume a função de meio de pagamento. Existia dívida antes do desenvolvimento do dinheiro? Sim, várias sociedades têm registro de dívida, desde o Babilônia. As primeiras sociedades, registros que existem, já se registrava a dívida. Mas a dívida vinha em serviço, em trabalho, ou qualquer outra coisa. A partir desse momento em que nós temos uma mercadoria que permite o acesso a todas as mercadorias produzidas em cada um dos diversos mercados constituídos, as dívidas agora só podem ser feitas em dinheiro. Por quê? Tu até pode me pagar em trabalho, mas em dinheiro eu consigo qualquer coisa. Dinheiro é melhor. Então, o dinheiro assume outra função, recapitulando. Meio de circulação, agora todas efetivamente são intercambiáveis. Ele é uma medida de valor. Ele permite o custo das mercadorias, ele permite a divisão em duas etapas da troca direta de venda e compra, ele permite o entesouramento, e agora ele também assume a forma universal de meio de pagamento. Agora as dívidas são feitas em dinheiro. O dinheiro permite acesso a todas as mercadorias de um dado mercado. Esse desenvolvimento do dinheiro chega no seu ápice justamente na constituição do mercado mundial. É o quê? Período mercantilista, as grandes conquistas, as grandes navegações. O mercado mundial está constituído. Com o mercado mundial constituído, naquele contexto, do século XVI, principalmente do século XVI, o equivalente universal que dominava nos países conquistadores, então, Península Ibérica, Inglaterra, Holanda, eram os metais preciosos, o ouro e a prata, principalmente. Esse ouro e a prata passam muito rapidamente, vou dizer paulatinamente, na verdade é muito rápido em termos históricos, a se tornar o equivalente universal desse novo mercado mundial. Então, aqui nas Américas, em determinadas sociedades, o equivalente universal era sementes de cacau. A partir de agora, ouro e prata. O ouro e prata vai se tornar o equivalente universal. E aí, aqui, de fato, a gente pode falar na constituição efetiva do dinheiro. Agora nós temos um dinheiro mundial. Mas o Marx, antes de falar disso, ele vai fazer um destaque importante, que é o desenvolvimento da moeda. Ele vai chamar também de signo do valor. Essa discussão é do século XVIII. Já ouvi crítica do Capital dizendo que muito bom. Aliás, geralmente as críticas ao Marx, desde que ele publicou a primeira edição Marx, ainda viu no livro da correspondência, esse livro é muito. Mas o mundo mudou, infelizmente, desatualizou. Agora já é. Era tão bom há 2 anos atrás, mas agora em 1869 já não dá mais, mudou tudo. E a cada 5 anos aparece alguém dizendo isso. E aí passa mais 10, 20 anos, uma pessoa que falou isso se torna desatualizada e o capital extremamente próprio. Uma das críticas muito comum é que o Marx se aplicava, a teoria do dinheiro do Marx se aplicava enquanto existia o ouro, agora é o dólar.
E o Marx não falou assim, Marx falou isso, basta tem lá uma sessãozinha só para isso. Que é uma discussão, na verdade, já tem desde o século XVIII, que é, no primeiro momento, a mercadoria equivalente universal é uma mercadoria, como outra qualquer. O valor está lá, está expresso. Só que se a gente pega o exemplo europeu, e esse debate é um debate europeu do século XVIII, antes do Marx pensar em nascer, o que existia era, os metais preciosos, eles têm alguns problemas. Qual é a forma da moeda? Geralmente ela é esférica, e ela tem uma quantidade do metal precioso que é medida em peso. Então, quantas libras de ouro tem numa moeda de 1 libra de ouro? 1 libra de ouro. Qual é o nome da moeda da Inglaterra até hoje? Libra. Uma medida de peso que era usada para as moedas de ouro. Como se chama o dinheiro na França? Argent, prata. Como os nossos irmãos, Argentina e Uruguai, produtores de prata, chamam dinheiro? Localmente plata. Formalmente peso. Que é o peso da moeda de prata. Então, ela era concreta. Então, 1 libra, moeda de 1 libra de ouro, está dizendo o quê? Neste pedacinho circular de ouro, contém 1 libra de ouro. Mais objetivo possível. Mas a Inglaterra enfrentou muitos problemas. Sobretudo com os holandeses, que foi um mercado dominante, antes da Inglaterra se tornar dominante, que eles faziam comércio internacional, são grandes discussões dos mercantilistas, né? A base dos mercantilistas precisamos acumular ouro, né? Isso é uma síntese do mercantilismo praticamente todo, mais de 100 anos de produção, teórica, inclusive. E com essas moedas, eles raspavam a moeda, e aí, sei lá, a cada 50 moedas ganhavam 1 libra mais de ouro, que eles cunhavam em moedas holandesas. Então, a moeda de ouro inglesa não tinha 1 libra de ouro. Ela tinha um pouquinho menos, porque ela era raspada. O que foi feito? Bom, primeiro, marcado. 1 libra de ouro, atrás. A marca da coroa real. Depois, se coloca o serrilhado. Para quê? Para garantir que ninguém raspa. Nem raspa na frente, nem raspa atrás, nem raspa dos lados. Ainda assim, o pessoal raspava e fazia outros serrilhados. Muitos problemas. Além do mais, o próprio ouro se desgasta. Assim como a prata, vai se desgastando. Então, de tempos em tempos, essas moedas tinham que ser retiradas do mercado, derretidas e cunhadas novamente. Então, se perdia muita riqueza com isso. Então, aquilo que a gente vê em filme, o pessoal pega a moeda e mora, assim, para ver se não é uma moeda de prata que o pessoal só passou ouro por cima. Isso foi feito muito na história. Então, qual era a forma de preservar esse valor? Foi retirar essas moedas, e quem inventou isso? Obviamente foram os holandeses, que eram os especialistas em tirar ouro dos outros. Então, na Holanda, já no século XX, se desenvolveu o banco, como a gente conhece hoje. O que o banco faz? Ele retira a mercadoria equivalente universal e emite um papel, dizendo, olha, você tem o equivalente a 10 moedas de ouro aqui. Pode ir no banco novamente e sacar a qualquer momento. Até os anos 70, era possível fazer isso em qualquer lugar do mundo. Eu pego o meu dinheiro de papel, vou lá no banco e peço, eu quero isso aqui, o equivalente em ouro. Porque o banco começa só guardando o equivalente universal. Mas para garantir que não tivesse roubo, né? Como é que se chamam, em geral, a parte pública que cuida das finanças de um país? Quase isso. Tesouro Nacional. E é justamente isso. Então, a nação guarda para todas as pessoas o tesouro. E aí emite papeizinhos dizendo, você tem o equivalente em tesouro. Quando o Marco Polo vai conhecer a China, e é sempre uma história bem interessante, ele vai viajar lá no século XIII com o pai, ele é um mercador italiano, vai conhecendo as rotas da seda. Quando ele chega na China, a China está ocupada pelos mongóis, ele fica 20 anos lá. Primeiro que o pai dele vende, ele é mercador vende qualquer coisa. Vende o próprio filho como escravo para a corte do Kublai-Khan. Ele fica 20 anos lá, ascende socialmente até conseguir ser livre novamente. Ele conhece a sociedade sobre todas as formas possíveis.
E de tudo isso que ele viveu, bom, ele também é mercador. A coisa que ele mais ficou impressionado foi, nossa, eles usam papéis como dinheiro. É impressionante o papel, do ponto de vista de mercador, é impressionante. O cara viveu coisas das mais loucas. Porque preserva efetivamente o tesouro. Então, isso de fato vai se desenvolver. Então, o desenvolvimento da mercadoria equivalente universal permite que seja criado uma mercadoria sem valor, ou praticamente sem valor, que a represente. É o que o Marx chama de moeda, ou signo de valor. Então, agora o valor pode ser guardado em objetos sem valor nenhum. Então, desde o de papel, dinheiro de papel, até o que a gente tem hoje, de um registro numérico na internet, ainda tem trabalho humano socialmente necessário corporificado em alguma mercadoria. A gente só não vê mais. Então, com certeza não é isso que desatualiza o capital. Ainda não achei o que desatualiza. Mas isso com certeza não é. Está lá no terceiro capítulo. Então, o valor agora, a partir de agora, ele está livre da corporeidade das mercadorias. Se no primeiro momento, na troca direta de mercadoria por mercadoria, o valor não aparecia, mas ele estava lá, a gente via, quando comparava uma mercadoria na outra, e o que a gente via na troca direta? Aparadores por canetas, metamorfose do valor de uso e a manutenção do valor, como a verdadeira substância dessa troca. Com isso daqui, só tem uma mediação. Eu troco uma hora por uma hora por uma hora. Eu troco uma hora, depois troco uma hora. Num dado momento, eu posso guardar esse valor. Num dado momento, eu posso ter esse valor negativo. Eu posso ter uma dívida em valor. E agora, eu posso fazer tudo isso sem a necessidade de um corpo. Pode ser um papel, ou pode ser um registro na internet. Isso não muda em nada. Então, a partir de agora, o valor adquire formas, inclusive, não corpóreas. No tempo do Marx, essa corporeidade é um papel que não representa seu verdadeiro valor. Mas é isso que a gente está observando. Mas aqui fica uma pergunta interessante. Eu posso guardar, eu posso ter positivo e posso ter negativo. Basta eu vender mais do que compro. Eu também posso comprar mais do que vendo. Entendi? Mas, na troca de mercadorias, eu não consegui até agora ter lucro. Eu sempre trocando equivalente por equivalente. A metamorfose está só na forma das mercadorias. E a metamorfose agora, a partir do signo de valor, não precisa nem ter cor. Pode ser só um signo qualquer. Então, o valor passou por muitas metamorfoses. Mas ainda não conseguiu aumentar nesse processo de troca. Aqui o Marx fecha a primeira sessão, fecha o capítulo 1 da mercadoria, fecha o capítulo 2 do processo de troca, fecha o capítulo 3 do dinheiro. São os pressupostos históricos do capital. Mas não temos capital. Por enquanto, não houve processo de valorização do valor. O valor está sendo trocado por equivalentes. Eventualmente alguém engana? Sim, os holandeses raspando moeda. Mas mesmo que eu engane alguém, que ao invés de trocar duas canetas por um parador, eu troque uma só, eu espero. Na soma, eu tenho que uma hora, mas eu troco uma hora. Na saída, enganei o Matheus, saiu 1h30, o Matheus com meia hora. Soma, dá 2 horas igual. Não houve valorização, não houve lucro, houve um roubo. Mas lucro não houve. E aí, isso é o tema da segunda sessão, e aqui, de fato, pela primeira vez, a gente chega no capital. Some daqui, Matheus? Vamos lá. Aqui é onde a gente entra na parte menos complicada. A leitura a partir do capítulo 4. Tudo. É porque agora já começa a ficar um pouco mais próximo. Perguntas agora.
essa troca de mercadorias, que sociedade que a gente pode imaginar? Tá, vamos voltar lá para o Neolítico. Agora não, agora é algo mais próximo da gente, nas grandes navegações. E esse movimento, né, o Gabriel acabou de falar, que está muito resumido, mas, novamente, sempre aparece o movimento da dialética. O quê? Quando surge o dinheiro, né, o signo de valor, o dinheiro surge com uma grande contradição. E assim, qualitativamente, ele é ilimitado. Mas, o dinheiro pode se relacionar com qualquer outra mercadoria, pode expressar o valor de qualquer mercadoria. Mas, quantitativamente, é limitado. Para me relacionar com outras mercadorias, precisa de uma quantidade determinada de dinheiro. Quando ele se liberta dessa forma corpórea, a gente pode dizer que ele está externalizando essa contradição. Agora, seu limite quantitativo e qualitativo se separam. Um novo movimento contraditório na manifestação do valor, na forma de existência do valor. Até que a gente chega na nossa última forma de existência do valor. Vai ver aqui, que é o capital. Aí vem as perguntas. Pode responder a primeira coisa que vem na cabeça. O que é capital? Pensar para o senso comum. O que é capital? Tem a ver excelente. E vem com excelente. Mundo de riqueza. Dinheiro. Normalmente a gente relaciona capital com dinheiro. Muito importante, né? Tipo, Aí a gente vai para o Bourdieu. Mas mais simples ainda, acho que foi aqui na segunda chat. Dinheiro. Normalmente as pessoas trabalham como sinônimo. Capital e dinheiro. E dinheiro, o capital surge como dinheiro. Próximo. O dinheiro pode aparecer com muitas coisas. Mas não vamos esquecer o principal. Quando a gente vê aqui uma mercadoria sendo trocada por dinheiro, sendo trocada por uma mercadoria. Aqui a gente vê a metamorfose no valor. Uma hora assume, uma hora de valor assume o corpo de uma mercadoria. Quando é trocado a mercadoria por dinheiro, essa uma hora de valor assume o corpo do dinheiro. O dinheiro troca a mercadoria, essa uma hora assume o corpo da nova mercadoria. Então, tudo que a gente está vendo, todas as relações que a gente viu até agora, é o valor assumindo um corpo diferente. Sempre. Até para mais ali, calma. Sejamos franceses. Sempre equivalente por equivalente é sempre uma determinada quantidade de valor assume uma forma corpórea diferente, uma forma de existência diferente. Mas como o Gabriel falou, e agora, equivalente por equivalente. A gente não viu mais valia, não viu surgir, produzir mais riqueza. Não. Da onde que pode vir um lucro? É diferente, mais valia, mais valia. Bom, no nosso exemplo anterior, uma caneta, duas canetas representavam uma hora, trocadas por um apagador, representava uma hora. Se eu, como dono da caneta, troco, em vez de duas canetas para o apagador, uma caneta para um apagador, estou trocando meia hora por uma hora. Estou lucrando? Não necessariamente. Na verdade, está tendo uma distribuição desigual. Mas se a gente volta lá.
Mais um. Mais um. Olha só. Um apagador por 2 canetas, 1 hora por 1 hora. Se eu troco um apagador por uma caneta, um possuidor do apagador vai ficar com o equivalente de meia hora. Um possuidor das 2 canetas vai ficar com uma caneta e um apagador. Vai ficar com 1 hora e meia. No processo global, não teve criação, teve uma distribuição desigual. Mas não se criou nada novo. Vamos lá. O produtor do apagador pode trocar um apagador por 2 horas? Não é isso. Pode. Vamos pegar um outro produto, pensar num monopólio aqui no Brasil. Cimento. Dr. Antônio Emílio de Moraes. Ele tem monopólio, teoricamente ele pode jogar o preço de cimento lá para cima. Só que ninguém é só produtor. Somos produtores e consumidores. Esse exemplo. Doutor, sempre capitalista, doutor, né? Doutor Antônio Emílio de Moraes, realmente, vende cimento para vários lugares. Inclusive para a hidrelétrica, que ele compra a energia elétrica. A hidrelétrica precisa de muito cimento. Se aumenta o preço do cimento descabidamente, onde que ele vai recuperar isso aí? Ele vai vender energia elétrica. Então, Antônio Emílio de Moraes ganha na hora de vender, mas depois, uma hora, acaba caindo. Ou seja, não há produção, mas só há uma mudança na proporção em que os valores de uso são trocados, as mercadorias são trocadas. Então, na circulação, a gente não vê produção de riqueza. Estaria, mais valor. Mas que existe. Para a gente entender isso, a gente precisa diferenciar essa primeira fórmula, o MDM, onde o dinheiro aqui atua como dinheiro, o DND, onde o dinheiro se inicia como dinheiro, mas vai acontecer alguma coisa que no final esse dinheiro se transforma em capital. Então, eu cheguei a diferenciar 2 existências do dinheiro. Um é o dinheiro como dinheiro, outro é o dinheiro como capital. Não é só jogo de palavras. Por quê? No MDM, dinheiro como dinheiro, há uma relação que o dinheiro serve para mediar a relação. Eu entro num polo com uma mercadoria, determinado valor de uso, ou uma determinada qualidade, o dinheiro vai mediar essa relação e, ao final, sai uma mercadoria quantitativamente a mesma quantidade de valor, mas qualitativamente diferente. Eu vou vender caneta para depois comprar a mesma caneta. Da mesma forma que na troca simples, não troca valores de uso iguais, não tem por que usar o dinheiro para comprar. Então, o dinheiro, quando atua como dinheiro, está mediando uma relação onde os polos são qualitativamente diferentes. O dinheiro, quando está como capital, ele aparece nos 2 polos. Ou seja, o que vai mediar a relação é uma mercadoria. Então, é uma relação onde, qualitativamente, os 2 polos são iguais. Mas se os 2 polos são iguais, qualitativamente, seria uma burrice. É muito arriscado eu colocar o dinheiro na circulação e sair da circulação com a mesma quantidade de dinheiro. Mas vale ser um tesourador. Só tira o dinheiro da circulação. Estou acumulando, é mais seguro. Afinal, quando eu vou para a circulação, não tenho garantia nenhuma que eu vou vender mercadoria.
É só a própria troca que vai falar se deu certo ou não. Mas antes, nada garante. Vai dar. Então, o Marx fala, não faz sentido. O dinheiro atuar como capital só faz sentido se os polos forem o que aparece aqui no DN, quantitativamente diferentes. Qualitativamente iguais e quantitativamente diferentes. Se eu entro com uma quantidade de dinheiro, saio com uma quantidade maior de dinheiro. O que é dinheiro aqui? Uma forma de existência do valor. Então, só faria sentido, eu entro com uma quantidade de dinheiro que é a forma de existência de uma hora de trabalho. Troco mercadorias equivalente a uma hora. Então, o valor muda de forma. Ao mudar de forma de novo, só faz sentido se tem um mais valor. Essa linha aqui seria a mais-valia, ou mais-valor. A gente vai com 1,0001 de horas. Já é quantitativamente diferente. Já tem uma variação. Isso seria o dinheiro como capital. Nas palavras do Marx, qual que é a definição de capital? Conceito científico. Capital é um movimento de valorização do valor. Essa é a definição que aparece. Ou seja, só é capital é dinheiro? Inicialmente, sim. Entra na circulação como uma quantidade de dinheiro. Mas, o que está por trás disso é o valor. Eu entro com uma quantidade de valor, expressa em uma determinada quantidade de dinheiro, e saio com, olha só, um jogo de palavras, com mais valor. Mais valor do que eu entrei. E aí entra a grande dúvida. Como? Se até agora a gente viu, né, que as mercadorias são trocadas pelo seu equivalente. Como, então, trocando equivalente por equivalente, consigo entrar com uma quantidade de dinheiro e sair com mais quantidade de dinheiro? Consigo valorizar o valor que eu coloco. Eu falo, o segredo começa na circulação, mas só pode ser encontrado fora da circulação. O que a gente tem fora da circulação? Consumo. Então, para a gente entender esse movimento, o segredo está no M. Tem que ter alguma mercadoria que é trocada pelo seu valor de troca, pelo seu equivalente, só que o seu valor de uso é produzir mais valor. Bom, a resposta o Marx já deu no começo do Capital. O que é valor? É a quantidade de trabalho. Ou seja, qual mercadoria que, ao ser consumida, está lisa como trabalho? Força de trabalho. Ou seja, capitalista, na página 229 da edição de 80, primeira vez que o Marx fala a palavra capitalista. O que você acha? Prepara 3 páginas e fica... Mas vamos lá. O que é o capitalista? Né? É esse possuidor de dinheiro que vai na circulação atrás de uma mercadoria específica, a força de trabalho. Compra essa mercadoria, consome essa mercadoria e, ao consumir, produz mais valor. Vamos pegar o exemplo que o próprio Marx usa no Capital. Couro. Você troca com uma determinada quantidade de dinheiro. A bota trabalhada tem, vamos usar, tem um preço maior do que o couro bruto. Por quê? Porque a bota precisou ser trabalhada por um sapateiro, só usar o sapateiro. Ou seja, não é só aquela matéria
couro. Não, tem trabalho incorporado no couro que transformou em bota, e por isso, se o capitalista, vamos exemplo, compra o couro, compra força de trabalho, alguém para trabalhar e transformar esse couro em bota. Quando ele vende essa mercadoria, ele coloca de novo na circulação, ele consegue uma quantidade de valor maior. Então, o segredo do movimento de valorização do valor está no fato de que agora existe uma mercadoria e o seu valor de uso, que ao ser consumida, aí já é importante não que é consumida produtivamente, né, tem como resultado, né, gerar mais valor. Só que é fácil encontrar força de trabalho disponível por aí para comprar? Não. Exato. Para força de trabalho aparecer no mundo das mercadorias como uma mercadoria, existem algumas pré-condições historicamente foram desenvolvidas. Primeiro, o dono da mercadoria força de trabalho tem que ser livre. Lembrar, Marx coloca, esfera da circulação vem da liberdade. Uma pré-condição para a troca simples de mercadoria é os dois proprietários da mercadoria se reconhecerem enquanto proprietários. São igualmente proprietários das suas mercadorias e trocam por livre e espontânea vontade. Então, primeira questão é o dono da força de trabalho ser livre, ser dono da sua força de trabalho, da sua própria mercadoria. Segunda condição é isso. Ele tem que estar expropriado dos meios de produção. Ele tem que estar privado de qualquer meio de produção. Ou seja, se ele está privado de qualquer meio de produção, como que ele vai produzir algo para trocar o que ele precisa? Só consegue produzir a própria existência. Só é dono da sua capacidade de trabalhar. Qualquer um que tenha acesso aos meios de produção vai produzir, vai utilizar, consumir esses meios de produção, produzir um valor de uso para o trem e trocar os meios de existência. Então, para a força de trabalho ser uma mercadoria, para o capitalista encontrar a força de trabalho como mercadoria, o trabalhador tem que estar expropriado dos meios de produção. E uma terceira condição, muito importante, é que essa troca tem que ter um tempo estabelecido. Pode ser permanente. O trabalhador não pode vender indefinivelmente sua força de trabalho, né, sem uma... Indefinidamente. Obrigado. A força de trabalho não. Tem que ser estipulado um prazo. Um mês, uma semana, um dia. Caso contrário, deixa de ser livre. Então, essas condições sendo postas, então temos agora na esfera da circulação um polo doutor capitalista com o seu dinheiro, né, e no outro polo o trabalhador com a sua força de trabalho. Qual que é o valor da força de trabalho? Qual o valor de troca da força de trabalho? Vamos de novo, né? Pense na questão mais simples possível. O trabalhador precisa para se manter. E a gente chama isso do quê? Meio de subsistência. Mais simples ainda. Salário? Salário. O valor de troca da força de trabalho é o salário. É isso. Então, o equivalente da força de trabalho é o salário.
E aí, como que a gente determina o quanto desse salário? Aí agora sim, só falou. Quanto ele precisa para sobreviver, os meios de subsistência. Então, o valor da força de trabalho é equivalente aos meios de subsistência que o trabalhador precisa para sobreviver pelo tempo estabelecido que ele vai ceder à força de trabalho para o capitalista. Um dia, uma semana, um mês, depende das relações. Aqui, no caso, a gente vai usar a relação que era da Inglaterra na época, são as diárias. Então, o valor que o capitalista tem que pagar de salário para o trabalhador por um dia de trabalho é o equivalente ao que o trabalhador precisa de meios de subsistência para sobreviver por um dia. E o que o trabalhador precisa para sobreviver por um dia? Comida. O que mais? O que vocês precisam para sobreviver por um dia? Moradia. Gasolina. Cerveja. Café. Vai quase todo salário em café. O que mais? Lazer. Uma coisinha que nesse programa de pós-graduação é muito caro para a gente. Educação. Vamos lá. Força de trabalho tem um grande inconveniente para o capitalista. Ela morre. Se o trabalhador morre. E os trabalhadores morrem. Agora teve um caso do imortal. Mas o trabalhador morre, o capital continua precisando se valorizar. Então, é necessário pensar nas futuras forças de trabalho. Então, no cálculo do valor da força de trabalho, entra, sim, a apropriação, né? Todo proletariado. Você pensa na prova. Então, olha só o que a gente tem. Pensar no movimento de valorização do valor. De um lado, o possuidor do dinheiro. Entra querendo dinheiro. De outro lado, o possuidor de uma mercadoria muito especial, que está privado dos meios de produção, ou seja, não tem nada além da sua capacidade de trabalhar para trocar pelos meios de subsistência. Esses dois indivíduos, esses dois sujeitos, se reconhecem como iguais proprietários. O trabalhador reconhece o capitalista como proprietário do dinheiro. O capitalista reconhece o trabalhador como proprietário da força de trabalho. Esses dois indivíduos, em comum acordo, aceitam trocar suas mercadorias. Ao trocar as mercadorias, o que eles estão fazendo? Mesma lógica da troca simples. O trabalhador quer o valor de uso do dinheiro. Qual é o valor de uso do dinheiro? Isso é uma coisa complexa. Coisas. Tem um joguinho de palavras que até ajuda a gente a entender valor de uso, valor de troca. O valor de uso do dinheiro é sem valor de troca. Isso. É aquela mercadoria universalmente permutável por qualquer outra. Então, o trabalhador quer usufruir do valor de uso do dinheiro para trocar por todas as mercadorias que ele precisa para sobreviver, por todos os meios de subsistência. E o capitalista quer o valor de uso da força de trabalho. Qual é o valor de uso da força de trabalho? Mais simples ainda. Mais simples ainda. É a capacidade de trabalhar. Então, quando ele compra a força de trabalho, ele quer usufruir do valor do uso dela, por ela para trabalhar. Ao trabalhar, aí temos produção de mais valor.
Só que a produção capitalista vai ter dois aspectos bem importantes, que o Marx vai desenvolver mais no capítulo 5, mas ele já apresenta no capítulo 4. Que é o que eu falei. Não tem como separar a força de trabalho do trabalhador. É um grande inconveniente para o capitalismo. Ele está fudido o dia que os capitalistas conseguirem separar. Aí, quantos anos em vida, acaba. Entendeu? Então, né, vai esse inconveniente que a força de trabalho vai junto com o seu proprietário, que cedeu temporalmente, né, por um tempo determinado. Só que agora, olha só, normalmente quando a gente pensa em trabalho, o trabalhador vai lá, pensa o que vai fazer, transforma a natureza e se apropria do resultado dessa atividade. Na produção capitalista, não. Qual que é a peculiaridade desse processo de trabalho? Vai se chamar, a partir do capítulo 5, processo de valorização. Que o trabalhador trabalha sob o comando do capitalista. Lembra que eu falei na semana passada da ideologia alemã? A separação entre trabalho manual e trabalho espiritual? Comando, execução, concepção. É isso. O capitalista comanda. O trabalhador só vai executar. E o resultado desse trabalho não é do trabalhador. É do capitalista. Porque é ele que comprou tanto a força de trabalho quanto os meios de produção. Então, um processo de trabalho, quando se transforma em um processo de valorização, isso semana que vem a gente vai destrinchar melhor, tem essas duas peculiaridades. Né? O trabalhador é comandado por outra cabeça e o resultado disso é apropriado não por quem trabalhou, mas por quem pagou. Por quê? Porque o capitalista comprou as mercadorias, força de trabalho e meio de produção. Então, consumo pertence a ele. No caso, é o consumo que a gente chama de consumo produtivo. Gera um produto de valor maior anterior. Mas, respeitando, né, a lei de troca de equivalentes, e como ambos reconhecem como proprietários das mercadorias e alienam o valor de uso das suas mercadorias para o outro, da mesma forma, teoricamente, o patrão não vai dizer no que o trabalhador vai gastar o salário, teoricamente. Sabe que as tentativas Ford predilha, mas da mesma forma que teria autonomia de usar esse valor de uso do dinheiro como ele bem entende, o capitalista também tem autonomia de usar o valor de uso como bem entende. E ele usa para produzir uma nova mercadoria que ele se apropria, leva ao mercado e aí, então, encerra esse ciclo de valorização do valor. Um detalhe importante que o Marx coloca é que o capital é movimento de valorização do valor. Ou seja, o que o capitalista vai fazer com esse linha a mais? A força de trabalho, meio de produção, consumir, sair com duas linhas. Né? É um movimento incessante. Se o capitalista deixa de valorizar o valor, ele deixa de existir enquanto capitalista. Isso não é correto. O capitalista é a personificação do capital. E o capital é o movimento de valorização do valor. Então, Porque vai sair com esse delinha. sabe? Esse delinha se torna um novo dele. Se torna o capital inicial daí. Um outro processo, aí compra força de trabalho, compra meio de produção. Na semana que vem a gente vai destrinchar isso. Vai ficar no fogo. Por hora, a gente precisa ter bem claro. Capital é movimento de valorização do valor. Então, a busca agora é... Lembra que eu falei? Né, o dinheiro tem uma contradição, né, que é qualitativamente
limitado, mas quantitativamente é limitado. O movimento de valorização do valor tenta superar essa contradição, superar essa limitação quantitativa. Sempre uma busca que seja também ilimitado. Então, a busca tendencial é a propaganda de banco, né? 2 dinheirinhos juntos, dinheirinho a mais, ou a lógica do Chaves, o pé de carambolas. Quanto um pé de carambola, que dá mais carambolas, e quanto mais pé de carambolas. Parece que é um crescimento, a imaginação é o limite. Né? Mas, então, o objetivo inicial do capital é isso. Então, para encerrar hoje, né, Marx apresenta as 3 formas de manifestação do valor. O valor é uma relação social. Ou seja, a gente precisa se apropriar de uma forma corpórea. Essa forma corpórea pode se manifestar como sendo mercadoria, pode se manifestar como sendo dinheiro, pode se manifestar como sendo capital. Então, mercadoria, dinheiro e capital são formas de manifestação do valor. São materializações do valor. Cada uma com seu movimento próprio, com suas contradições próprias. Sempre a passagem de um para o outro, está vendo uma forma de externalizar uma contradição. Lembrando, a realidade é sempre movimento, sempre se transformando. Para a gente chegar no valor na forma de capital, é necessário um certo desenvolvimento do mercado. Nas páginas... Aqui. 244, 245, da edição da Boitempo. Quem está com o livro aí, vai nas páginas e acha a nota de cada um. Acho que é a nota 41. Hã? 41. Aí é no 316 aqui do PDF. Né? Página 216, PDF. 316. A civilização brasileira. Depois. Deixa eu ver. Mas o Marx ele faz uma síntese de mercadoria, dinheiro e capital, e vale a pena de debruçar. Ele fala, ó, a produção e circulação de mercadorias podem ocorrer mesmo quando a maior parte dos produtos é destinada à satisfação das necessidades imediatas de seus próprios produtores, quando não é transformada em mercadoria. Portanto, quando o valor de troca ainda não dominou o processo de produção em toda a sua extensão e profundidade. A apresentação do produto como mercadoria pressupõe uma divisão do trabalho tão desenvolvida na sociedade que a separação entre valor de uso e valor de troca, que tem início no escambo, já tem de estar realizada. No entanto, tal grau de desenvolvimento é comum às mais diversas e historicamente variadas formações econômicas da sociedade. E aí continua. Por outro lado, se considerarmos o dinheiro, vemos que ele pressupõe um estágio definido da troca de mercadorias. As formas específicas do dinheiro, seja como mero equivalente de mercadorias, ou como meio de circulação, seja como meio de pagamento, tesouro ou dinheiro mundial, remetem, de acordo com a extensão e a preponderância relativa de uma ou de outra função, a estágios muito distintos do processo social de produção. No entanto, uma circulação de mercadorias relativamente pouco desenvolvida é suficiente para a constituição de todas essas formas, do dinheiro, inclusive do dinheiro mundial. Diferentemente do que ocorre com o capital. Suas condições históricas de existência não estão de modo algum dados com a circulação das mercadorias e do dinheiro. Ele só surge quando o possuidor de meios de produção e de subsistência encontra no mercado o trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho. E essa condição histórica compreende toda uma história mundial. O capital anuncia, portanto, desde seu primeiro surgimento, uma nova época no processo social de produção. Então, é aquilo que a gente estava mostrando. Né? Marx apresenta de forma histórica como surge a mercadoria. E aí ele fala, troca simples.
A relação de troca ainda é ocasional. É comum. Troca dobrada, né, o equivalente universal, já pressupõe um certo desenvolvimento das relações de troca. O capital, a relação predominante, pressupõe já o comércio mundial. Como forma predominante. A gente pode, antes das grandes navegações, falar de alguma outra relação capitalista? Então, da Europa. Mas não. Capital, vamos lembrar, pessoal, uma relação social. Dinheiro é uma relação social. Mercadoria é uma relação social. E as relações sociais precisam de bases materiais para se expressar. Né? Então, o capital só consegue se expressar com o desenvolvimento do mercado mundial. Então, quando a gente está estudando um capítulo, uma mercadoria, tem mercadoria no capitalismo? Tem. Mas também tem mercadoria antes do capitalismo. Né? Se a gente lê a Origem da Família, do proprietário privado do Engels, dentro do Neolítico tem mercadoria. Talvez não como a forma predominante de relação social, mas que começa a se desenvolver e vai se tornando a forma dominante. Bom, quando a mercadoria atinge certo grau de desenvolvimento, sua contradição interna necessita o surgimento do dinheiro. O dinheiro também. A gente pode datar o dinheiro 1000 antes de Cristo. Não sei, escrita é 4.000, o dinheiro é uns 5.000. A gente já estando baixo. O dinheiro, inclusive, é um dos principais vetores para o início da escrita. As primeiras formas de escrita cuneiforme são registros contábeis. Aquela registro de história, assim, e aí, o desenvolvimento dessa relação social do dinheiro vai gerando novas contradições, e contradições que a gente às vezes pode achar que é comum, mas não, inflação. No século XII, a China já teve problemas seríssimos de inflação. Ou seja, o signo do dinheiro já estava bem maduro há bastante tempo. Mas ainda não existiam as condições para o capital se desenvolver como relação predominante. Ela começa com o mercado mundial. Mas, mesmo assim, a gente não pode dizer que com a existência do capital começam relações predominantemente propriamente capitalistas. Não, o capital tem que se apropriar primeiro da base material que ele encontra. Então, a gente vai vendo aos poucos isso. Vai ser todos, por exemplo, nobreza inglesa que vai se aburguesando, a burguesia que vai se desenvolvendo, as corporações de ofício que vão se desmembrando, todo um processo que o capital vai se apropriando das relações, até então a gente ter um DN que vai se desenvolver mais, ainda ficar mais complicado. Aproveitem muito esse momento, que são só 3 letras, 2 sinais gráficos. Chegando já no capítulo 7, já começa a fundir um pouco a cabeça. Chega no livro 2, então, a não ser que gostem de física, matemática, se preparem. Vamos sofrer muito. Então, começa a ter essa relação, mas não quer dizer ainda que ela é predominante quando ela surge. Ela vai se apropriando. Não à toa, a gente tem na Inglaterra a Revolução Industrial, que bebe do algodão produzido pelo trabalho escravo nos Estados Unidos. Então, coexistem durante um certo tempo. Hoje, a gente pode ver o mundo inteiro tem relações capitalistas predominantes. Mas é um processo histórico, lento, que vai se desenvolvendo em cima de uma base material bem definida. Certo? Também vemos as perguntas no chat.
Pergunta que apareceu no chat, na citação que o professor leu, o trabalhador livre seria no sentido de trabalhador não escravizado? Não só. Trabalhador livre, vamos pensar, né? O que é um trabalhador escravizado? Um trabalhador que pertence a outra pessoa. Mas também existem outras formas de não ser livre, por exemplo, o servo. O servo, no feudalismo, não pertencia a uma pessoa, ele pertencia à terra. Era preso à terra, podia sair. Também não era livre. Né? Então, o trabalhador livre é livre proprietário da sua própria força de trabalho. Eu entendo dessa situação aqui dos meios de produção. Também. Eu entendo dessa forma. O Marx usa. Ele é duplamente livre. Né? Ele é livre dos meios de produção, mas também é livre de definir seu próprio destino. Que é a página 244. 244. Acho que é um pouquinho antes do que eu acabei lendo aqui. Né? Então, não é apenas o não escravizado. Se a gente for pensar na realidade brasileira, a dicotomia de trabalho assalariado e não assalariado vai se dar principalmente com o trabalho de pessoas escravizadas. Era isso que a gente tinha aqui. Se a gente pensar a discussão na Europa, Rússia, hoje a Alemanha, era com o fim da servidão. Então, se for pensar na Índia, provavelmente tem relação com o sistema de castas. Então, existem várias formas que a gente pode dizer de trabalho compulsório, mas vai trazer. Aí, no caso, está falando, não. O trabalhador é expropriado dos meios de produção, é livre dos meios de produção, mas, ao mesmo tempo, é livre para negociar sua própria força de trabalho. Nas melhores ou piores condições. Aí depende do poder de barganha deles. Né? Mas é nesse sentido. Certo, Cláudio? Bom, gente, para a gente fechar, então, o que a gente vê aqui, que a gente fecha, então, não só a primeira sessão, que vai discutir mercadoria e dinheiro, mas também já ingressar na segunda sessão, inicia com o debate do capital, é compreender todo esse processo de desenvolvimento dessas relações sociais específicas. A passagem que o Matheus lê na página da edição da 80, já é na 245, o Marx destaca que o capital não poderia surgir sem o desenvolvimento do mercado mundial, sem o desenvolvimento da mercadoria e força de trabalho. Então, pressupostos históricos do capital são a mercadoria e o dinheiro. Então, a primeira sessão, que inicialmente o projeto do Marx era o primeiro capítulo, é a necessidade da gente entender quais são os pressupostos históricos, portanto. Seria muito difícil o Marx falar do capital sem falar de todas essas leis que também regem as relações do modo de produção capitalista, porque ele abre a obra comentando que na sociedade onde predomina o modo de produção capitalista, a riqueza aparece como uma coleção de mercadorias. E é só na sociedade onde predomina o modo de produção capitalista que as mercadorias se tornam gerais na sociedade. Aí a nota 41, na página 245. Por que é nessa sociedade que a mercadoria vai se tornar geral? Ele diz, na 244, exatamente no trecho que o Matheus leu. Existe mercadoria, mesmo em sociedades que a mercadoria não é o mais importante. Não se produz majoritariamente valores de uso. Porque é simples produção de valores de uso intercambiáveis. Isso existe há muito tempo. E isso já é mercadoria. O dinheiro, em sociedades que desenvolvem as relações mercantis, o dinheiro já se desenvolve, inclusive, com todas as funções que a gente falou. O Marx fala textualmente, na nossa página 244. Mas sem o desenvolvimento do dinheiro, nós não teríamos como chegar na relação capital. A relação capital, no primeiro momento, depois de mais do que isso, inicia com a relação de dinheiro, comprando no mercado de mercadorias, que, trocando valor por valor, seja possível valorizar o valor.
Dentre essas mercadorias, tem que estar a mercadoria de força de trabalho. E como a mercadoria de força de trabalho se reproduz, sendo despossuída de todos os outros meios de produção da vida, ou seja, tem que ser livre dos meios de produção, mas tem que ser livre para vender a força de trabalho. A força de trabalho é remunerada em dinheiro. Para a classe trabalhadora, é essa a relação. E mercadoria é mediada por dinheiro. Por que ele vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar mercadorias para viver. Mas, para o capitalista, a relação inicia com dinheiro. E aí entram as contradições que a gente tentou sempre marcar. Na troca de mercadorias, o que existe é uma metamorfose da forma, do objeto. Então, a gente troca canetas por apagadores, mantemos o valor, uma hora por uma hora. Mas mudamos a forma dos valores de uso. Qual a contradição disso? Só consigo trocar minha mercadoria se eu encontrar alguém que queira minha mercadoria também. E talvez na mesma proporção. É difícil desenvolver. A resolução dessa contradição das mercadorias é quando se desenvolve a mercadoria dinheiro, que se torna equivalente universal. Mas a mercadoria dinheiro, que se torna equivalente universal, é mais do que um meio, tem outras funções, e ela também tem uma contradição. E o movimento iniciado por dinheiro é uma metamorfose sem sentido, desprovida de sentido. Porque no movimento de mercadoria, eu troco canetas por apagadores, conservo o valor e mudo o valor de uso. No dinheiro não faz sentido eu trocar dinheiro por mercadorias para no final ter o mesmo valor. Porque o único valor de uso do dinheiro é ser valor de troca. Então a contradição não é a metamorfose da forma, mas a metamorfose do conteúdo. Não faz sentido. A resolução dessa contradição interna do dinheiro é eu manter a mesma forma, mas aumentar a quantidade de valor. Então, o capital resolve a contradição do dinheiro, os limites da própria forma do dinheiro. Mas já é algo novo. Da mesma forma que o dinheiro resolve a contradição da mercadoria, da permutabilidade dos valores de uso, agora transformado em valores de troca, ele tem a contradição do próprio valor, de se trocar valor por valor. E o dinheiro não precisa nem ter corpo. O dinheiro pode ser libertar, na época do Marx. E papéis em uso hoje em dia, simples registros numéricos ou alfanuméricos na internet. Mas não faz sentido trocar valor por valor. Então a contradição do dinheiro se resolve a partir da relação capital. E que o valor está livre da forma corpórea e ele pode aumentar. Não é possível ao capitalista ir no mercado, trocando valores por valores, sem ferir a lei do valor, sair com mais valor. Só que isso só pode ocorrer se entre as mercadorias que ele comprar estiver a mercadoria força de trabalho. O valor de uso é trabalhar, produzir valor. E aí, na próxima aula, a gente vai ver como acontece o processo de valorização do capital. E aí já é na produção, não é mais na circulação. É isso? Questões, desabafos? Só Tem uma dúvida, mas é mais histórica, assim. Porque fica evidente aqui, né, que o Marx fala também que o mercantilismo, né, e o mercado, o comércio mercantil é a base do capitalismo. Só que tem historiadores que colocam já o mercantilismo como uma produção do capitalismo, desde o século XVI. E eu acho isso muito estranho. E aí eu queria, lendo os textos aqui do Marx, eu fico meio na dúvida, assim, porque ele fala, né, sobre que, tipo, o que diferencia daí seria justamente esse trabalho assalariado, né, esse trabalho, essa relação da compra, assim, né, e para mim isso não me parece algo predominante já no século XVI, assim, na Europa. Aí eu fico com essa dúvida, assim, né, tipo...
Sim, sim, tá, isso é importante. Porque assim, olha como Marx abre o capítulo 4, né, página 223. Né? A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Produção de mercadorias e circulação desenvolvida de mercadorias do comércio formam os pressupostos históricos a partir dos quais o capital emerge. O comércio e o mercado mundiais se inauguram no século XVI, a história moderna do capital. E aí ele vai avançar e vai nos mostrar que não é um simples mercado mundial, não é simples troca de mercadorias. Ali depois o Marx vai abranger, principalmente no livro 2, que ele vai mostrar a diferença do capital comercial, e isso é capital, mas o capital comercial não tem esse processo de valorização do valor. Tá? Então, no século XVI, o mercado mundial dá as condições históricas de constituição do elemento central do modo de produção capitalista, que é a nossa chamada P41 na página 245. Quando Marx fala assim, as mercadorias podem existir nas mais diversas sociedades, é algo muito simples do jornal mercadoria. Aí depois ele vai dizer, dinheiro é a mesma coisa. Né? O dinheiro, né, final do 244, pressupõe um estágio definido de troca de mercadorias. As formas específicas do dinheiro, seja como mero equivalente de mercadorias, ou como meio de circulação, seja como meio de pagamento, tesouro ou dinheiro mundial, remetem, de acordo com a extensão e a preponderância relativa de uma ou outra função, a estágios muito distintos do processo social de produção. Mercadoria e dinheiro são pressupostos. A gente já sabe que o mercado mundial também. E aí, ele vai colocar o seguinte, suas condições históricas de existência não estão de modo algum dadas com a circulação das mercadorias e do dinheiro, ou seja, o capital não era inevitável. Ele só surge quando o possuidor dos meios de produção e de subsistência encontra no mercado o trabalhador livre como vendedor de sua força de trabalho. E essa condição histórica compreende toda uma história mundial. O capital inicia, portanto, desde o seu primeiro surgimento, uma nova época no processo social de produção, e aí vem a nota de rodapé. Olha que interessante. Isso aqui ele vai repetir no livro 2. O que caracteriza a época capitalista é, portanto, que a força de trabalho assume para o próprio trabalhador a forma de uma mercadoria que lhe pertence, razão pela qual seu trabalho assume a forma do trabalho assalariado. Por outro lado, apenas a partir desse momento, universaliza-se a forma mercadoria dos produtos de trabalho. Então, por que no modo de produção capitalista a riqueza aparece como uma coleção de mercadorias? Porque, sem isso, se o trabalhador não for assalariado, livre, para vender a sua força de trabalho, para ele ser livre e vender a força de trabalho por dinheiro, ele precisa que os meios de subsistência já estejam sendo constituídos como mercadorias. Não faz sentido eu vender o meu trabalho por dinheiro se eu tenho terra, se eu tenho meios de produção, ou se os meios de subsistência eu não posso comprar por dinheiro. Então, tudo isso são pressupostos históricos. Então, ainda que o mercantilismo em si, a troca de mercadorias do século XVI, não constitua propriamente modo de produção capitalista, é neste momento que já temos nascendo, paulatinamente vamos nascer, a classe trabalhadora. Em primeiro momento na Europa. Mas aí depois a gente vai ver toda a pressão na Inglaterra pelo trabalho que assalariado. Por quê? Isso é a constituição da classe trabalhadora e a expansão das relações capitalistas de produção. Mas então, ele coexiste com outras formas, como o Matheus marcou. Não teria revolução industrial sem o algodão do trabalho escravizado negro americano. Então, coexistem essas situações. Mas o modo de produção capitalista já está dado no século XVI. Só que num cantinho do mundo, por isso que o Marx vai falar na carta, está num cantinho do mundo, e é ele que vai se espalhar. E é de fato que nós temos hoje. A gente coloca a substituição real a partir da Revolução Industrial. Na maquinaria, coloca a maquinaria de fato como momento que o capital se torna a relação social predominante, a Revolução Social. Mas ele também já apresenta antes, nos capítulos anteriores, a cooperação e a manufatura.
ou essas relações anteriores vão sendo apropriadas pelo capitalismo. Assim. Então, a base está dada antes, vai se desenvolvendo, o germe. Sim. Não é do nada, né? Tipo, é um processo, né? É porque não pode ter. Na época das grandes navegações, por ver, as trocas não estão suficientemente desenvolvidas para que a gente consiga ter trocas desiguais ainda. Ainda está ocorrendo um equilíbrio. Né? Ou seja, os mercados diferentes estão entrando em contato e agora que está se equilibrando. Então, por isso que muito triste aquele colonialismo como necessário. Sem esse desenvolvimento não teria como formação do mercado mundial. Então, claro, o mercantilismo não é o capitalismo desenvolvido. Mas o germe esses modos de produção vão conviver. Sim, eu não lembro onde que eu vi, foi no Capital, mas não lembro em qual página ele fala, essa coexistência, né, de modos de produção. Sim. Eu acho que isso é muito, muito interessante, assim, né, até para a gente, não sei, né, assim, até para pensar o Brasil nos 2 últimos séculos, assim, principalmente no campo, né, as relações que existem ainda, né, o barco, etc., né. Inclusive, o próprio Ministério Público do Trabalho mostrando que em 2025, 2024, existem pessoas sendo resgatadas de análoga escravidão, né? Exatamente. O que não determina a preponderância das, não é o predominante, mas existem essas continuidades, né? Sim, Mas é isso que eu quis, né? até por isso o Marx não usa o termo capitalismo, né? Ele usa a palavra uma vez, mas não no sentido que se usa normalmente hoje, sempre fala modo de produção capitalista. E ele fala já na abertura do Capital, nas sociedades onde prevalece o modo de produção. Por quê? Por que prevalece? Porque existem outros modos de produção. Ainda hoje existem outros modos de produção no mundo inteiro. Ainda tem camponesa, ainda tem economia de subsistência, ainda existe isso. E ninguém proíbe. Se quiser ir para o mato e viver como sobrevivencialista, não pode. Mas, na nossa sociedade, que prevalece é o modo de produção capitalista. Mas não é um sistema. O sistema capitalista não é totalmente alheio ao marxismo. É distante do que tudo que o Marx produziu. A gente costuma usar, enfim, ganhou esse uso. Mas não é um sistema, não é uma forma de pensar, não é uma forma de organizar o mundo, não virou capitalista a partir do mercantilismo. Mas é a partir daquele momento que o modo de produção capitalista se coloca, primeiro num cantinho do mundo. E depois ele vai conquistar o mundo inteiro. E aí, quando o Marx escreve, boa parte do mundo ainda não é prevalentemente capitalista. Mas ele diz, vai ser. E não vou negar que ele acertou. A Sentinela do Norte, e alguns outros cantinhos do mundo, algumas pessoas que ainda vivem em subsistência, como artesão, como camponesa. Isso ainda existe. Mas o modo de produção é simplesmente uma forma de organizar e produzir a vida. Isso coexiste com outros modos de produção. O certo de dizer, em termos marxistas, nós vivemos numa sociedade onde prevalece o modo de produção capitalista. Não uma sociedade capitalista, isso é muito vago. Tem muitas relações que são propriamente capitalistas. Já que contemplou, eu ia falar alguma coisa assim. Mas é só porque eu já comento outras vezes que você falou assim que o termo sociedade capitalista ele é vago, ele é teoricamente impreciso, mas ao menos que isso só não se dá quando ele é uma abreviação para esse termo, né? De uma sociedade onde tem o predomínio desse modo de produção específico, no modo de produção capitalista. Daí você meio que salva o termo, mas se não entender isso, tu escapa da coisa, né? Porque essa coexistência é importante, né? Entender que coexistem múltiplos modos de produção. Porque depois a gente discute no grupo de estudos. Há momentos que a gente tem que ser pragmático. Sim, numa manifestação, vamos falar do sistema capitalista. Não, a gente tem que botar, fazer a agitação. Então, há momentos que é necessária a abreviação. Mas há momentos de reflexão, de pensar e de elaboração, inclusive, para que as simplificações sejam mais efetivas.
Não, isso É, tudo o é espaço da errado. política e o espaço da ciência são distintos, se encontram, se autodeterminam. Mas precisamente, Máximo, que eu deve causar o sistema capitalista. Cidade de predomínio, mostra o sistema capitalista. Escrita por mim. Pessoal do limite. Isso. Para ver a força de trabalho amanhã. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Semana que vem vamos com mais valia absoluta. Seguir tocando o barco.